Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, tá? Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim, Sim, Certo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no modo apresentação. Então, pessoal, esse programa que a gente vai fazer, ele tem esse nome. Mindfulness baseado na terapia cognitiva, tá? E eu vou explicar por que que ele tem esse nome, como é que ele foi fundado e como é que ele funciona. Mas antes eu vou dar toda uma explicação que vocês vão ver sobre o nosso funcionamento mental, tá? Eu escolhi essa imagem porque para mim esse programa ele funciona como um ensino mesmo, como um ensino-aprendizagem. Então tem aqui a moça trilhando o próprio caminhar dela. Esse curso, pessoal, a gente chama de programa, porque ele tem ele é um treinamento, na verdade. Ele tem que ser ministrado de uma determinada maneira, e ele é muito mais prático do que teórico. Ele não é um curso conteudista. Sabe, ele não daria para ser um curso EAD, assim, gente, assiste em casa na hora que vocês puderem, porque não é um curso de conteúdo. Ele é muito um curso de experiência e de trabalhar o conteúdo que vocês vão trazer, tá? É claro que ele tem todos os critérios, mas é baseado no que vocês trazem, tá? Então, ele é bem educativo mesmo. Essa é a proposta. Um pouquinho aqui do meu currículo. Então, eu sou psicóloga formada pela PUC. Depois eu fiz psicopedagogia no Instituto Sete Sapiense, fiz uma formação em psicanálise. Desde a época da faculdade eu estudei alguns anos psicanálise por grupos de estudo, depois eu fiz a formação mesmo em Freud e Lacan. Fiz também uma formação em resiliência pela Sociedade Brasileira de Resiliência, e aí eu fui trilhando outros caminhos, né? Eu fui fazer cuidados integrativos na Unifesp, especialização, eu fui verificando que eu tinha outros interesses também, tá? Eu fui monitora num curso dado na Faculdade de Saúde Pública da USP, que chamava Meditação Aplicada à Saúde Mental e Bem-Estar. E eu fiz uma formação nesse curso que eu estou dando para vocês, que chama Mindfulness baseado na terapia cognitiva pelo Mente Aberta da Unifesp, junto com a Oxford Mindfulness Center, tá? Eles vieram para o Brasil em 2018, fizeram a formação, e depois disso eu continuei, porque é uma formação continuada, eu fiz retiro de silêncio, eu fiz supervisões, porque esse curso ele tem que ser dado de uma determinada maneira, tá? E quando eu fiz essa formação, eles falaram que era imprescindível a gente ter uma formação em terapia cognitivo-comportamental. E aí eu fiz todo esse processo. Primeiro eu fui fazer especialização em cuidados integrativos, onde eu conheci a Cláudia, que está aqui com a gente. Depois eu falei, não, eu vou precisar mesmo ter uma formação em TCC. E aí eu fiz, tá? E hoje eu sou psicóloga clínica, também sou professora universitária, então o ano passado eu fui mais, esse ano eu fui um pouco, então de vez em quando eu sou docente também. E tenho uma experiência aí de 20 anos em palestras e treinamentos. Esse daqui é o meu site, tá? E eu comecei com o meu pai e depois eu continuei sozinha com temas mais ligados à minha área, que é psicologia. Então, eu trabalhei mais resiliência e mindfulness mais para frente. Então, só para vocês saberem um pouco da minha trajetória, tá? Aqui algumas fotos de alguns lugares que eu ministrava treinamentos. Então, aqui com meu pai inicialmente, depois sozinha. Aqui foi um programa de mindfulness que eu fiz lá na Receita. Então, sempre gostei muito de treinamentos também, porque é uma forma da gente estar nessa parte educacional também, né? Que a gente precisa saber como que a gente pode ser melhor, né? E às vezes com o treinamento, com orientações, isso é muito mais fácil e muito mais prático, né? Aqui os meus certificados aí no programa de Mindfulness, tá? Então aqui esse primeiro foi quando eles vieram para o Brasil, depois eu fiz o retiro de silêncio e fiz também as supervisões, só que as supervisões foram online, tá? Eu não tenho aqui um certificado das supervisões. E aí eu vou trazer um pouco para vocês uma reflexão
Deixa eu só minimizar aqui. Vou trazer vocês para um questionamento, né? Por que que os seres humanos, está errado, por que que os seres humanos são tão propensos ao estresse e aos problemas de saúde mental, né? Por que será que a gente precisa passar tanto por isso? Alguém tem alguma sugestão? E aí que eu trago que nós somos um produto da nossa evolução, né? E quando a gente buscou evoluir, duas vertentes eram muito importantes, que era a sobrevivência e a reprodução. E essas duas vertentes, elas envolvem estresse, né? Porque a gente não sobrevive facilmente, né? Mesmo desde os tempos das cavernas até hoje. E a reprodução também não é algo tão simples assim. Então, elas exigem que a gente esteja em um certo estresse, né? A paz de espírito total, ela não é tão bem-vinda, porque ela não provoca essa continuidade da espécie, nesse tipo de visão, tá? E mesmo que a gente tenha, né, pessoal, hoje a gente tem uma vida aparentemente mais tranquila do que antigamente, né, do que uma pessoa precisava sair para caçar o que comer e tal. Hoje a gente não entende os nossos fatores de estresse, porque, por exemplo, para uns pais colocarem o celular na mão dos filhos, acharem que isso é segurança, na verdade a gente não está em segurança quando a gente faz isso, por várias questões que a gente está vendo aí acontecer. Então, hoje o estresse acontece mesmo quando a gente está no nosso escritório, com o celular na mão, com situações aparentemente não estressoras. Porque o estresse continua, invadindo as nossas vidas de outras maneiras, tá? Aqui eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, né? Existe uma tendência negativa na nossa mente, né? Eu costumo dizer que nós somos apegados ao sofrimento. Então, por que que a maioria das vezes, quando a gente vai olhar para trás, a gente lembra de uma situação difícil, sofrida, em vez de lembrar de coisas boas? É porque a gente é pessimista? Não. É porque a nossa mente, ela registra com mais facilidade aquilo que foi negativo. Por quê? Até por uma questão de sobrevivência. Então, se algo me fez mal, eu preciso registrar para não fazer de novo. E isso é uma proteção. Se eu me protejo, eu estou garantindo a minha sobrevivência. Por exemplo, tá? Não é só por causa disso, mas é também por causa de uma questão assim de sobrevivência. Qual que é o outro motivo, então? O outro motivo é porque nós somos apegados ao sofrimento. É porque nós somos apegados, nós temos apego ao ego, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha no Mindfulness, a gente precisa desapegar do ego. Então, quando a gente tem apego ao ego, tudo que parece que mexe naquilo que a gente planejou gera sofrimento. Olha, eu me programei para isso daqui. Ixi, tal coisa não vai sair do jeito que eu pensei. Ah, mas por que que não vai sair do jeito que eu pensei? A gente já começa a sofrer. Então, essa autorreferência também faz com que a gente se incomode com as coisas, né? Então, no Mindfulness, a gente trabalha o descentramento, por exemplo, a gente sair desse foco do eu. E isso também diminui o nosso sofrimento, tá? Depois eu vou explicar melhor isso daí para vocês. A gente tem um sistema que é chamado de luta ou fuga, principalmente desde lá do passado, né? Que é o sistema de estresse. Então, o cérebro está muito atento ao que vai fazer a gente. É uma ameaça, não é uma ameaça? O que pode acontecer? Né? Então, isso também é para garantir sobrevivência. Só que isso, hoje em dia, como eu falei, está adaptado a outras situações, mas está muito constantemente, a gente fica nesse sistema de luta ou fuga, tá? Quando eu fico preocupada, imaginando coisas, com medo, né? Isso tudo está me gerando reações corporais e às vezes até doenças, só porque eu estou imaginando uma situação, tá? Premeditando o que vai acontecer e tal. E aí eu trago para vocês que nós temos três sistemas, tá? Na nossa mente. O primeiro, ele é a gente chama de drive, é aquilo que nos leva a buscar algo na vida. Então, por exemplo, por que que você se levanta todo dia para ir trabalhar? Por que que você faz isso? Por que que algo te move, te puxa? Aquilo que te
te faz ter vontade de comer, de se relacionar, né? Esse impulso para a vida, ele é muito importante, né? Então, esse é bem conhecido, né? Então, a gente vai para a vida, a gente se lança, a gente precisa fazer isso, porque senão a vida começa a morrer se a gente não tiver esse sistema ativado. É, e isso também é muito atrativo, tá? Para o sistema que a gente vive. Então, por exemplo, se eu gosto muito de McDonald's, e aí, de repente, eu pego meu celular, estou nas redes sociais, veio uma imagem de um hambúrguer lindo do McDonald's. Eu falo, gente, hoje me deu uma vontade de comer McDonald's. Só que não é verdade. É porque apareceu para mim. Como aparece para mim, isso aciona o meu desejo. Então, hoje em dia, o nosso desejo é muito condicionado. E aí as redes sociais e todas essas fontes, elas se aproveitam do fato de que a gente tem desejos, de que a gente quer ir atrás disso. Então, elas ficam nos bombardeando de informações e de possibilidades, né? Um outro sistema, esse daqui de baixo, é o foco em ameaça e busca de segurança. Então, mas é uma busca de segurança aflita. Então, por exemplo, cuidado, não fica olhando o celular na rua, pode acontecer alguma coisa, entra para dentro desse lugar, não fica aí na rua, é perigoso. Então, o tempo todo a gente também fica se condicionando a se proteger porque é perigoso, tá? Isso também gera lucro para a sociedade, porque quanto mais eu coloco medo na cabeça de alguém, mais alguém vai procurar proteção de alguma maneira. E quando a pessoa procura proteção, ela pode pagar por proteção, você paga para o seu Pix, para alguém não fazer transferência, enfim, a gente também paga por isso, tá? Então, esses dois primeiros sistemas, eles são muito lucrativos. E o terceiro sistema, que é esse daqui, ó, foco em afiliação, que também é chamado SUTEM, Sistema de Segurança, de Apoio e Proteção. Esse daqui é o bem-estar, é o você estar seguro consigo mesmo. Esse daqui, ele não traz tanto lucro, vamos dizer assim. Ele é um, né? Então, a nossa sociedade, ela meio que ignora esse terceiro e foca pra caramba no primeiro e no segundo. E o que está acontecendo, pessoal, com a nossa sociedade? A gente está com falta desse terceiro tripé, né? Desse terceiro pezinho para o nosso tripé poder se sustentar. As pessoas ficam o tempo todo correndo atrás, fazendo isso, fazendo aquilo, ou se protegendo e tal. E cadê um mínimo de segurança e de sustentação interna que a gente precisa? Está em falta, tá? E o que acontece quando a gente está em estresse, né? A gente nem precisa falar muito sobre isso, que todo mundo conhece, todo mundo vive isso, né? Ainda mais é difícil a gente estar totalmente blindado. Mas falta de capacidade de concentração, de discernimento, de disciplina. Quanto mais a gente está no automático, maior a nossa tendência de se engajar em pensamentos negativos e de entrar neles, e de não conseguir discernir o que é uma preocupação do que é uma realidade. Então, a gente vai, aí sim, entrando em doenças mentais, tá? Facilmente numa depressão, numa ansiedade. E aí a gente sente tudo isso daqui no corpo, palpitações, dores no peito, sintomas gastrointestinais, aí começa a ter problema para dormir, aí não, se alimenta errado. Então, tudo isso vai prejudicando a nossa saúde física e mental. E aí depois a gente vai ter que correr atrás dos problemas que a gente criou para nós. É claro que, ó, olha como eu falei bem no slide anterior, não é que a gente está criando o problema para nós. A gente está numa sociedade que conta muito com os problemas que a gente cria para nós mesmos, porque isso também gera muito lucro, né? Então, eu acho que a gente tem sim que se responsabilizar, claro, pela nossa saúde, mas a gente não pode esquecer que a gente está sendo muito bombardeado, né? Então, não dá para colocar a responsabilidade inteira no indivíduo, né? A gente também precisa olhar para o social. E aqui eu trago uma reflexão que é o seguinte: o acionamento repetitivo de pensamentos e humores negativos começa a abrir sulcos na mente. A consequência disso é que os períodos prolongados de fragilidade podem ser desencadeados por coisas cada vez mais banais, como uma chateação momentânea ou uma baixa de energia, tão banais que às vezes nem reconhecemos. E aqui eu já começo a falar da relação entre cérebro e mente, tá?
Olha só, o nosso humor pode ir criando um cérebro cada vez mais estreito, com sinapses, e, enfim, conexões cada vez mais estritas, e isso vai fazendo com que cada vez menos a gente encontre soluções para os problemas que a gente vai viver. E aí qualquer chateação pode falar, nossa, essa pessoa caiu de novo, mas por causa disso não é possível. Sim, é possível, porque na depressão, por exemplo, as recaídas vão tendo motivos cada vez menores para justificar, tá? A entrada num episódio de depressão. E aqui eu trago uma reflexão também, que é o seguinte: quando a gente compara o nosso cérebro com o cérebro dos animais, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem muito grande, né? Primeiro porque, assim, os animais, eles vivem só no presente, vamos dizer assim. Então, essa onça que está saindo para caçar, ela está saindo para caçar porque ela está com fome, neste momento. Ela não está preocupada se ela vai ter fome daqui a pouco. E a gente não. A gente começa a ir no mercado antes de estar com fome para poder dar tempo de preparar o almoço e comer. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente se planeja. E é importante a gente se planejar, a gente se organizar, porque não dá para viver de imediatismo, né? E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a gente muitas vezes cria problemas que não existem. E se um dia eu passar fome? E se eu não tiver o que, né? E se eu não tiver isso? E se eu não tiver aquilo? E se eu não tiver alguém do meu lado? Como é que vai ser? Nossa, será que eu vou morrer de solidão? Será que eu vou ter tal coisa? E não que a gente não deva pensar, mas às vezes isso vai criando uma história na nossa mente que a gente vai entrando. Nossa, mas isso né, que nem essa imagem aqui de baixo, a pessoa vai ficando apavorada porque aquilo uma hora deixa de ser só um pensamento, uma preocupação e ela passa a viver daquela preocupação, né? Então aí que tem a desvantagem da nossa questão. E aqui, pessoal, olha só, né? Eu trago uma imagem, claro, simbólica, né? De como é que era o nosso cérebro lá atrás, no comecinho, né? A gente tinha essa parte verde aqui, né? Que é o cérebro reptiliano, que é uma parte bem antiga do cérebro, quando a gente era muito ligado só aos nossos instintos. Então, eu preciso caçar, eu preciso de sexo, eu preciso dormir. Então, esse daqui a gente começou a desenvolver lá atrás, assim como os animais, né? Por isso que tem esse nome. Mais para frente, a gente começou a desenvolver uma outra região do nosso cérebro, que é essa parte vermelha, que já é o cérebro que tem aí o sistema límbico, por exemplo, que é o sistema dos mamíferos. Os mamíferos estão ligados aqui à ligação afetiva, à sedução, né? Então, toda essa parte, o sistema límbico está relacionado com as nossas emoções, né? Então, olha como é importante para os mamíferos a gente ter essa noção de que a gente precisa do afeto, e precisa mesmo, né? E, por fim, a gente foi para uma terceira parte, que é essa parte azul, que é o neocórtex. Essa é a grande diferença do cérebro humano do cérebro não humano. O neocórtex, ele permite a gente ter linguagem, a gente pensar, a gente ter planejamento, imaginação. Então, isso, novamente, é um grande ganho, mas é um grande problema também, porque a gente também pode criar histórias, a gente pode se enrolar nas nossas histórias, ruminação que chama, né? Você ficar digerindo várias vezes uma história mal resolvida e aquilo vai criando mais e mais problemas, tá? Chama catastrofização também. Aqui eu coloquei dois cérebros só para vocês verem como é que funciona, né? Então, olha só, o neocórtex, pessoal, ele está nessa parte aqui da frente, tá? Na parte frontal. Quando a gente medita, o que que a gente trabalha? Porque nesse curso a gente vai treinar bastante meditação. A gente diminui a afetação da amígdala cerebelar, porque a amígdala, ela está muito ligada no sistema de luta ou fuga, que eu expliquei para vocês, tá? E a nossa sociedade está muito com isso muito ativado. E na meditação, a gente desativa um pouco a amígdala. Por quê? Porque eu só preciso entrar no sistema de luta ou fuga se eu realmente precisar. Então, por exemplo, se eu tiver que fugir de alguém que está me perseguindo, se eu tiver que me defender, aí sim a minha amígdala precisa estar ativada, mas só nesses casos de extrema necessidade, não no meu dia a dia, porque se ela estiver ativada o tempo todo no meu dia a dia, eu vou ficar doente.
E a ínsula aqui no outro cérebro, ó, no direito, ela é bastante desenvolvida quando a gente medita, porque ela expande a possibilidade de empatia e compaixão. Então, olha que interessante, né? As pessoas que meditam, elas saem daquele sistema de autodefesa, de só pensar no ego, né? E elas começam a ampliar o foco para o outro, para a empatia, para a compaixão, para esse pertencimento social que a gente tem, tá? E um pouquinho da mente humana aqui que eu trago para vocês. Por que que é importante a gente entender a nossa mente, pessoal? Porque ela fabrica, ela cria o mundo que a gente vive, né? A gente não sabe falar do mundo que não é aquele que a gente percebe. E o mundo que a gente percebe, ele passa pelo nosso filtro, pela nossa história. Então, se eu não cuido desse filtro, ele vai ficando enrijecido e eu sempre vou conseguir só encontrar as mesmas respostas para os problemas que vierem. A ideia desse curso é que a gente olhe para esse filtro e flexibilize e expanda isso, para que a gente encontre novos caminhos, né? Como um Waze, né? Como se a gente tivesse um Waze interno que nos ajude a encontrar os caminhos. Aqui é só para a gente pensar um pouco como tem mentes que são realmente brilhantes, né? Como Stephen Hawking, mas a mente de todos nós é brilhante de alguma forma também, né? Nossa mente, ela nos permite muitas coisas. Às vezes, se a gente está com alguma doença mental, ela fica muito aprisionada, mas a mente humana, ela é muito poderosa e ela é muito cheia de possibilidades, né? Por isso que a gente precisa entender mais como é que a gente lida com a nossa mente. O que que a nossa mente faz também que nos ajuda? Ela tem um perfil associativo. A mente, ela é dispersa, a mente de todos nós. E ela, o tempo todo, ela está procurando associação. Por quê? Porque isso nos ajuda a conectar situações, a resolver um problema hoje, porque eu resolvi um semelhante há 2 anos atrás, eu fiz isso, né? Então, novamente, isso é algo muito bom, mas também é algo muito ruim, porque eu também posso começar a associar coisas que não são certas e entrar nesse outro caminho, tá? Aqui também algumas pessoas que foram traídas pela própria mente, vamos dizer assim, que foram, enfim, de alguma maneira, apesar de terem sido brilhantes, entraram em questões mentais que também as prejudicaram bastante, tá? Então, não tem como a gente negar que a nossa mente também nos prejudica muito. E isso daqui é bem legal da gente trabalhar, que é o seguinte: na nossa sociedade existe também uma banalização, né? Tipo assim, ah, mas isso daí só está na sua cabeça, né? Se isso é um problema da sua cabeça, é muito fácil, é só você deixar isso de lado, né? Não tem problema real. Só que não é tão simples assim lidar com os nossos problemas. Tanto que quanto mais a gente tende a mexer nos nossos problemas, querer entender e ficar vasculhando sozinho, muitas vezes a gente vai estar numa areia movediça, por isso que eu coloquei essa imagem. A gente fica lá, mas por que que aconteceu isso? Mas por que que essa pessoa falou aquilo para mim? Eu não devia ter aceitado, eu devia ter respondido para ela. E aí a gente vai entrando e vai entrando. Quando a gente vê, a gente está pior do que quando a gente começou a pensar sobre aquele assunto. E por que isso? Porque quando a gente não está bem, a gente vai acionando contextos e memórias que trazem muitas situações onde a gente não conseguiu resolver direito e todo esse esquema de crenças ele vai sendo acionado e aí vai potencializando o nosso humor. Então, se eu já estou me sentindo triste e começo a olhar para toda a minha história de várias situações que eu ainda também não consegui resolver, eu vou ficando cada vez mais triste, né? E o que que isso quer dizer? Que a questão é, a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente. Não adianta a gente se esforçar, tentar entender o conteúdo, o que que foi mesmo que eu devia ter feito e tal. Não, a gente tem que aprender a lidar com a nossa mente, entender como é que funcionam os nossos padrões mentais e ver como é que a gente até se blinda deles para poder caminhar, para criar novos esquemas, novos padrões, tá?
Isso daqui também é bem legal da gente pensar o seguinte, gente. Até uns 50 anos atrás, era muito claro que a nossa mente afetava o nosso corpo, né? Então, as doenças psicossomáticas, tudo isso já vinha sendo percebido, tá? O que que foi de novidade nos últimos 50 anos? A gente perceber que o corpo também afeta a mente. Porque olha que interessante, como a mente é complexa e como a nossa mente ela é abstrata, eu poder saber que o meu corpo afeta a mente ajuda muito a gente a ter algum controle sobre a nossa mente. E é isso que a gente trabalha no curso também, né? Então, se eu começo a perceber as minhas sensações corporais, começo a perceber a emoção, os pensamentos, né? Toda essa visão cognitiva da mente, eu posso trabalhar para que a minha mente não se disperse, não se perca naquela situação, né? Eu posso dar um contorno. E como é que a gente faz isso? De uma maneira integrativa, pela respiração. Então, o mindfulness trabalha muito na respiração, e a respiração, ela une corpo e mente. E aí a gente começa a trabalhar esses dois sistemas. E a ciência cognitiva, ela vai ajudar a gente também a entender o que tem a ver essas questões que estão passando na minha mente com o que eu faço, né? Porque o nosso comportamento, muitas vezes, ele é um reflexo do que a gente está sentindo aqui dentro, né? A gente pode disfarçar, a gente pode escolher uma, mas ele vai refletir muito o que a gente está vivendo na nossa mente, tá? Aqui um pouquinho sobre as emoções. Acho legal pensar isso, né? As nossas emoções, elas não são problemas. Elas não foram feitas para serem resolvidas. Elas foram feitas para serem sentidas, tá? E elas são um pano de fundo. Então, o que que seria isso, pessoal? Aqui eu trago os elementos da mente, tá? Os eventos mentais, pensamentos, sentimentos, impulsos, sensações físicas. No meio de tudo isso daqui, desse feixe, nós temos a emoção, tá? Então, olha só. Imagina uma pessoa pensando isso daqui. Eu não estou chegando a lugar nenhum com isso. Sentimento, está tensa, contrariada. Impulso, ela quer escapar, ela se encolhe na cama, tenta cobrir a cabeça com cobertor. Sensação física, ombros tensos, frio na barriga. Que emoção é essa, pessoal? Alguém imagina? É o medo, né? Então, tudo isso daqui é um espectro do medo. E o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar o espaço de respiração. Então, olha só, o mindfulness está aqui cortando os pensamentos, porque a gente não vai para essa esfera de ficar no cognitivo, no pensamento. E ao respirar, a gente vai integrar o corpo e mente e vai se preparar para lidar com essa emoção que tá vindo nesse momento. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida ou tá tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom, vou continuar. Qualquer coisa vocês me perguntam. E aqui é uma brincadeirinha que tem, né, que é o seguinte: mindful ou mindful? Porque mindful é mente cheia de coisa, né? Quando a nossa mente está cheia de problemas, não importa onde você esteja, você não está ali. Agora, se você está mindful, você está vivendo internamente, no caso o cachorrinho, né? A situação do momento presente. Então vamos lá, o que que é o mindfulness, pessoal? O que que é a atenção plena? É a gente estar vivendo o momento presente com plena consciência do que é isto, do que é o aqui e agora, tá? E por que que isso que é tão simples é tão difícil? Porque justamente nós temos uma mente viajante que vai para lá, que vai para cá, que pensa que está tudo bem, mas que podia estar melhor.
né? Que não era bem isso que eu estava esperando encontrar aqui, por isso que eu estou pensando isso, tal, tal, tal. E aí a gente fica o tempo inteiro vivendo nesse bate-boca mental e não consegue simplesmente estar ali apreciando o momento, tá? É claro, né, pessoal, que a gente não vai sair do curso e achar que a gente só vai viver o momento presente, porque isso não existe. A nossa mente, ela vai trazer passado, futuro, ela vai planejar, ela vai se preocupar, e tudo bem, faz parte da vida. O que vai mudar é que quando a gente estiver nessa viagem mental, a gente vai perceber isso e vai se trazer para o presente. Então, a gente não vai simplesmente se deixar ir. A gente vai falar, opa, opa, peraí, eu estou aqui agora. Eu estou aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Você está super atrasada para um compromisso e você só tem 20 minutos, você precisa almoçar e sair. Aí você vai lá, pega as coisas na geladeira, faz seu prato, tá, esquenta no micro-ondas, senta para comer. Você só tem mais 15 minutos. Você pode, naquele momento, parar aquela correria, prestar atenção no cheiro, no sabor da comida, o que não significa comer devagar. Só que você vai prestar atenção e daqui 15 minutos você vai sair. Então, essa troca de marcha mental ajuda muito a gente a voltar para o aqui e agora. Mesmo sabendo que vem preocupação, que alguma coisa vai atravessar, tudo bem, vai atravessar, mas aí você volta. E isso vai acontecer tanto informalmente, como na meditação, porque meditação é isso, tá, pessoal? Quando a gente senta para meditar, não vai ficar uma tela em branco. Vão vir vários pensamentos, emoções, vai vir lembrança, vai vir preocupação. E aí, o que que a gente vai fazer? Gentilmente, a gente vai pegar na mãozinha da nossa mente e vai trazer ela para o agora. Ela vai sair de novo. Você vai lá de novo. Traz ela para o agora, tá? Por que que eu preciso trazer para o presente? Porque o presente, ele é precioso. Ele é onde a vida acontece. A vida não acontece na nossa cabeça, na nossa lembrança, na nossa preocupação, nos nossos sonhos. A vida acontece no presente, tá? E como é que eu tenho consciência do momento presente? Quando eu estou intencionalmente no presente com uma atitude de interesse e de gentileza. Então, eu estou aqui agora apreciando o que eu tenho para viver aqui agora. Então, isso é viver conscientemente, isso é estar mindful. E olha que interessante, e percebendo como as coisas são, e não como elas deveriam ser, ou como eu gostaria que elas fossem, né? Eu volto e olho para como elas são. Como elas se apresentam para mim, né? Como eu posso percebê-las, porque tem isso também. Como é que surgiu o mindfulness, pessoal? O mindfulness, ele veio do budismo, tá? Mas fiquem tranquilos, porque o mindfulness tem todo um rigor, assim, que é muito mais científico, tá? Então, aqui ninguém vai virar religioso. E a meditação, ela não tem só esse viés religioso, ela é laica também. Mas eu não posso dizer para vocês que não tem uma influência oriental, porque tem. E é o que eu acho que faz com que o mindfulness seja muito especial. Porque a gente tem toda uma bagagem filosófico-existencial que nos ampara nesse trajeto. E além disso, a gente também tem, olha só que interessante, a terapia cognitivo-comportamental, que é a ciência do Ocidente, para nos amparar a entender como é que funciona a nossa mente. Então, é um casamento entre Oriente e Ocidente, que nos ajuda a ter essa noção de parte todo, de que nós somos, sim, uma parte desse todo, tá? Aqui alguns mitos que as pessoas têm sobre o que é meditar, né? Quando a gente fala em meditar, geralmente já vem uma imagem de um Buda, ou, enfim, algo assim. E isso já era preconceito, eu sei. Mas, novamente, tá, pessoal? Não, meditação não necessariamente está ligada à religião, tá? A nossa meditação que a gente vai fazer do mindfulness tem a ver com respiração. Não tem mantra, não tem conexão religiosa.
Outro mito que tem, né? Quando a gente medita, a gente entra em contato com o nosso corpo. E o nosso corpo é um corpo social, é um corpo atravessado por várias questões, por doenças, por questões mal resolvidas, né? E aí, de repente, a gente tem que olhar para esse corpo. Só que assim, não é desse corpo que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de um corpo apenas, né? Até isso, a linguagem desse programa, ela é trabalhada para não ficar falando seu corpo. É um corpo, tá? Então, até esse desapego do nosso corpo, a gente tem que começar a pensar. Porque o nosso corpo é fonte de sofrimento também. Então, a gente tem que olhar para esse corpo como um corpo que vai nos ajudar a lidar com a mente. Apenas isso, sem apego, sem repugnância, é um corpo, tá? Outra coisa, quando a gente olha, quando a gente percebe a nossa mente, a gente começa a meditar e percebe a nossa mente, a gente também se assusta, fala, nossa, mas a minha mente é muito confusa, vai para lá e vai para cá, não consigo meditar. É assim mesmo, tá? A mente de todos nós, ela é confusa, ela é negativa na maior parte do tempo. E a gente tem que aceitar isso até para transcender e começar a educar a nossa mente, a ter um foco, como é o caso da meditação. E um outro mito tem a ver com a questão da carreira, né? Então, por exemplo, a pessoa quer ser super bem-sucedida, aí fala, eu não vou começar a fazer curso de meditação, não. Esse povo que medita é todo, né, esquisito, sei lá. E assim, pessoal, não tem nenhuma conexão, tá? Então, hoje em dia tem muitas pessoas que meditam antes de trabalhar. Isso já começou a mudar, né? Mas sempre tem algum resquício, né? E outra, né, pessoal? A meditação, o mindfulness são caminhos solitários mesmo. Então, a gente não tem que querer que todo mundo faça também. É o nosso caminho, é a nossa espiritualidade, a gente precisa cuidar dela. Se você vai acordar 20 minutos mais cedo, ou dormir 20 minutos mais tarde, enfim, para fazer uma meditação, para você, né? Então, isso também a gente precisa trabalhar, né? Que é para nós, o curso é para nós, não é para a gente sair falando, ou para a gente, enfim, achar que isso vai impactar a vida de muita, é para a gente só. E não vai impactar negativamente nem positivamente. É só um curso para você começar a olhar para você e trabalhar com as suas questões, tá? Então, desmistificando, como eu já comecei a desmistificar tudo isso, né? A meditação, ela pode ser feita, assim, por qualquer pessoa, desde que a pessoa queira, porque existe, assim, uma disciplina, né, pessoa? Assim, é que nem você ir para academia. Se você não for quase nunca, não vai ter um bom resultado. Então, você tem que se disciplinar aí para você ir vendo o efeito. Meditação, mesma coisa. A gente sai dessa questão de sucesso e fracasso, porque a meditação, ela tem a ver com o nosso contínuo mental. Não interessa se você conseguiu ou não conseguiu meditar, se deu certo ou não deu certo. O que que você ganha com isso? Você ganha, na verdade, tentando meditar. Então, hoje eu sentei para meditar. Ótimo, isso já é ótimo. Então, você não tem que chegar em nenhum lugar. A meditação não é feita para a gente ser alguém melhor, para a gente ser, né? A meditação é feita para a gente ser apenas, né? Por isso que eu falo que ela vai na contramão da nossa sociedade, né? Porque tudo que a gente faz na nossa sociedade é para a gente ser melhor, para a gente ser especial. E aqui a gente está falando só de ser. Eu quero ser, né? E a importância da orientação neste caminho, porque é importante, né? Ter um instrutor que tenha formação para orientar vocês, para vocês verem onde é que eu estou errando, onde é que eu estou me aproximando, o que que é isso, está certo, tá? É assim mesmo. Então, tudo isso a gente precisa de uma orientação, tá? Para ir conhecendo a nossa mente sem medo. Em essência, a atenção plena possibilita que você reconheça esses padrões de pensamentos negativos antes que eles te lancem numa espiral descendente. Então, olha só, se eu começo a perceber o que que é gatilho para mim,
e tiro um pouco do combustível do que me traz esse gatilho, eu deixo de entrar numa engrenagem que vai me fazer sofrer. Então, isso é muito importante. E olha só como é que é o funil da exaustão. A gente começa, por exemplo, cansado, com fadiga, tô muito cansado. Aí começa a ter distúrbio de sono, dorme demais ou não consegue dormir. Se irrita com qualquer coisa, nada tá bom. As pessoas me incomodam. Aparecem sintomas físicos não explicados, você começa a ficar doente, vai no médico, não tem nada. Vai no outro médico, continua não tendo nada. Para de ter alegria. Aquilo que te fazia feliz já não te faz mais. Aí vai chegando num aspecto mais grave, a desesperança, até chegar na exaustão, tá? Então, quando a gente deixa para chegar na exaustão, na desesperança, vai ficando muito difícil conseguir sair disso. Às vezes a gente tem que tomar remédio, né, fazer terapia, é todo um trabalho para sair do fundo do poço. Às vezes demora muito, é dispendioso, você tem que se afastar do trabalho, enfim, não é fácil. Por isso que o ideal é a gente conseguir cortar essa espiral descendente logo no começo. Ih, já comecei a ter, estou cansada demais, será que eu não estou precisando dormir mais? O que está acontecendo? Será que eu estou me alimentando bem? Tudo isso precisa ser observado, tá? E essa pergunta eu adoro. Quão reais são nossos pensamentos? Então, no programa de Mindfulness, a gente vai estar o tempo todo se perguntando isso. Quão reais são nossos pensamentos? Eu posso me preocupar, eu posso imaginar, eu posso planejar, mas eu tenho que cuidar para não acreditar demais nas histórias que eu conto para mim. Porque senão eu posso ficar vivendo de histórias que às vezes nem são reais. Tá? E olha que poderoso isso daqui, pessoal. A nossa mente, ela é como um mar, mas você não é seus pensamentos. Então, experimente não levá-los tão a sério. No mar, pessoal, as ondas são os nossos eventos mentais. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, sentimentos, impulsos, eles vêm e vão, eles fazem parte. Não está errado. O errado somos nós de acharmos que a nossa mente é só isso, é só essa superficialidade, porque ela não é só isso. E se eu ficar levando isso muito a sério, eu vou achar que ela é só isso. Mas se eu entender que ela não é só isso, eu vou esperar aquela onda que veio ir embora. E vou saber que lá embaixo do oceano está a minha mente verdadeira lá, que ela está estável, ela está plena, tranquila, serena, né? Porque internamente, lá no nosso, né, profundo, nós somos tranquilos. Nós temos o sistema de surfing, todo mundo tem, eu não vou dar para ninguém esse sistema, você já tem. Só que a gente precisa estar em contato com ele, para a gente saber o que que ele é. A gente precisa dar as mãos para ele, porque senão ele não existe, ele fica anulado, e a gente fica vivendo nos outros dois sistemas de luta ou fuga, tá? Algumas atitudes de suporte à prática de mindfulness. A primeira delas, pessoal, é a mente de principiante. O que que significa isso? É a mente de uma criança. Como é que é a mente de uma criança? Curiosa, investigativa, interessada. Porque quando a gente começa a ficar mais velho, a gente vai ficando assim, eu já sei. Eu nem vou conversar com essa pessoa, porque eu já conheço essa pessoa, eu já sei o que ela vai falar. Né? Então, a gente começa a estreitar, porque a gente não enxerga mais. A gente já sabe. Então, o Mindfulness fala, você vai ter que começar a ter interesse, curiosidade pela vida. E é muito importante que a gente se desafie a isso, para a gente poder expandir os nossos padrões mentais. Aceitação. Aceitação é um outro termo que na nossa sociedade é muito mal visto, né? Aceitação na nossa sociedade está muito relacionada à resignação. Então, é aquela coisa, aceita que dói menos. E aí fica aquele aceite assim, tipo, larga, esquece, aceita e pronto. Mas no mindfulness, eu considero que a aceitação
ela tem a ver com uma abertura para a experiência. Quando você aceita algo, é como se você se permitisse olhar de verdade para aquilo. Você fala, é isso que eu tenho que viver. É isso mesmo. Deixar ir, desapegar. Aqui, pessoal, não estamos falando só de coisas materiais, não, desapego, né? Quando a gente ouve desapego, às vezes, desapego material, né? Não, desapego das nossas questões, das nossas certezas. Por que que a gente precisa se agarrar ao nosso corpo, com a imagem que a gente tem do nosso corpo, ao nosso ego, às nossas crenças? Então, às vezes a gente tem que trabalhar o desapego, deixar ir. Atitude de não julgamento. O que que é isso? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tende a classificar. Gosto, não gosto, certo e errado, fui com a cara, não fui com a cara. E com isso, a nossa vida também fica estreitinha, né? Porque tem que caber nas nossas caixinhas. O que que o mindfulness fala? Ele fala o seguinte: deixa um pouco de lado esse julgamento. Olha de novo para a situação, sem julgamento. Não está dizendo para você ser uma pessoa sem julgamento nenhum, porque isso também não existe, tá, pessoal? Mas é aquele julgamento meio imediato que a gente faz, tipo, geralmente eu falo assim, pergunta para você mesmo, será? Tive uma impressão de uma pessoa, será que é isso mesmo? Será que realmente o que eu criei na minha mente tem a ver com o que está acontecendo? Quando a gente se pergunta isso, a gente quebra essa certeza que já vem colada com o nosso julgamento. Confiança. Confiar, pessoal, tem a ver com uma aposta positiva que a gente faz em alguma coisa. Então, você não tem certeza, mas você aposta, acredita. E aí você confia e entrega, certo? E é porque você confia que você pode caminhar naquela direção. Você tem certeza? Não. Mas se você não apostar, aí que você não vai. Então, a gente precisa desenvolver a confiança, porque sem isso, a gente não dá nenhum passo. Paciência. E aqui o John Kabat-Zinn, que é o criador do Mindfulness, ele fala de um jeito muito legal, né? Ele fala o seguinte, que a criança, se ela não tiver paciência para esperar a lagarta se transformar em borboleta e ela quiser acelerar o processo, a lagarta não vai virar borboleta, porque ela precisa de um tempo, de um processo para que isso aconteça. Paciência significa paz mental. Então, se eu não tiver paz mental para suportar o tempo que as coisas têm, os processos como eles acontecem, eu vou estar sempre achando que devia ter feito, que já devia ter acontecido, e aí eu vou atropelar a situação. Então, desenvolver paciência é desenvolver esse suportar a espera das coisas com paz mental. Atitude de não esforço também é uma outra atitude que na nossa sociedade não é bem vista, porque a gente acha que não esforço é o preguiçoso. E aqui não é isso também. O não esforço, pessoal, é você simplesmente não querer chegar necessariamente a algum lugar, que é quando a gente faz a prática de meditação. Onde é que eu tenho que chegar com essa prática? Em nenhum lugar. Você só tem que estar nela. Então, isso é... Porque geralmente quando a gente faz um esforço, a gente faz um esforço para. Eu vou parar de comer para emagrecer. Na meditação não é assim. No mindfulness, o que que a gente trabalha? Eu vou ficar ali, presente, no não esforço. Eu estou no processo, certo? Essas são as 7 atitudes de mindfulness. E aí o John Kabat-Zinn ainda acrescentou mais 2, que são gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelo nosso corpo, que nos sustenta, gratidão, enfim, por várias situações que a gente vai trabalhar. E generosidade, porque a gente nunca está sozinho. Então, a gente recebe e a gente doa. Então, a importância de estar lembrando dessa conexão social. Algumas práticas de mindfulness.
Tem as práticas consideradas formais, que é escaneamento corporal, meditação sentada, andando em movimento. Em movimento tem alguns traços do yoga, do Tai Chi Chuan. E as práticas informais, que são intervalos para respirar, e também você colocar o mindfulness na sua vida diária, tá? Você está presente. Então, olha só, algumas práticas formais, meditação em movimento, andando, ampulheta, sentado, escaneamento corporal, normalmente é feito deitado. A importância da postura para também, olha só, como é que o corpo ajuda a mente. Se o meu corpo está todo envergado, eu vou sentir sono na meditação. Eu não vou estar me ajudando. Se o meu corpo está todo para frente assim, eu vou sentir ansiedade, a minha cabeça vai estar pensando. Aí eu também não estou me ajudando. Então, até a postura, olha como o corpo ajuda a mente. A postura correta, ela ajuda a gente a centrar. E as práticas informais de mindfulness? Caminhada com atenção plena, dirigir com atenção plena, escovar os dentes, mindful eating, que a gente vai trabalhar, lavar a louça prestando atenção. Então, todas essas atividades diárias, a gente começar a sair do piloto automático e estar presente. Aqui, pessoal, é o Jon Kabat-Zinn, que é o fundador do Mindfulness, tá? Ele é lá da Universidade de Massachusetts e ele teve uma experiência pessoal muito interessante. Ele é médico, tá? E tinha uns pacientes crônicos, com dor crônica, pacientes com dor crônica, desculpa, que eles não, os médicos estavam desenganados, falaram assim, não tem mais o que fazer com esses pacientes. Eles sentem dor, a gente já deu vários remédios, eles continuam sentindo dor, não tem o que fazer. E o Jon Kabat-Zinn, ele estava vindo de retiros espirituais budistas, tá? E ele entrou em contato com esses pacientes e ele começou a perceber que estava faltando ali integrar corpo e mente. Então, o que que ele começou a fazer? Ele colocava a mão no corpo do paciente. Então, por exemplo, estou com uma dor crônica nas costas há 12 anos. Pegava a mão do paciente, colocava e falava assim: respira com isso, respira com a sua dor. E aí a pessoa começava a respirar e na respiração integrava corpo e mente e começava a perguntar como é que começou isso? E as pessoas choravam e as pessoas começavam a ver que toda aquilo, aquela dor tinha uma história, que parece óbvio, mas às vezes as pessoas não conectam e não entendem que isso fez parte da história delas e por isso aquela dor ficou ali e gerando tanto sofrimento. E ao fazer essa conexão e ao fazer também trabalhar a autocompaixão, essas pessoas, muitas delas se curavam, tá? Por quê? Porque integravam, porque se perdoavam e porque viam que elas estavam realmente reativando o sistema de surtem delas que estava negligenciado, tá? Então, olha que interessante. E ele desenvolveu o primeiro programa de Mindfulness, que é o MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction. Então, ele começou a desenvolver técnicas de meditação para esses pacientes com dor crônica, para se tornarem mais conscientes da experiência e irem eles mesmos se curando, tá? E o que que ele trouxe do budismo para o Mindfulness? Essa questão de suspender o julgamento imediato. As sensações e emoções negativas, elas devem ser aceitas, elas não têm que ser combatidas, elas não estão erradas. Os pensamentos, emoções e sentimentos são eventos mentais, eles não precisam ser levados tão a sério. E valorizava as emoções positivas, uma atitude para a vida, com compaixão, determinação, tá? Desprendimentos de conteúdos conceituais. Então, olha só que importante, a ênfase do mindfulness, pessoal, é na experiência, não é na gente pensar sobre. Ficar pensando, isso daí não. E o MBCT, que é o programa que a gente vai fazer? Mindfulness Based on Cognitive Therapy. Ele foi criado por esses 3 psicólogos aqui que acharam super interessante o programa de Mindfulness lá do Jon Kabat-Zinn, só que eles resolveram adaptar e juntar com a terapia cognitivo-comportamental para trabalhar com depressão, com prevenção de recaída de depressão. Tá? Então, o John Tiasdale, o Zinde Siegel e o Mark Williams. E o que que é a depressão, né, pessoal? É difícil definir a depressão.
Mas é uma doença incapacitante, tem muito sofrimento, tem um impacto enorme, não só na vida da pessoa, mas na da família e na da sociedade. E é a causa de muito suicídio, tá? Alguns sintomas, né? Bem comuns, perda de interesse, perda de concentração, de apetite. Estima-se que 350 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 5%, têm depressão. 1 em cada 10 irá experimentar, 10%, né, das pessoas. E que em 2030 provavelmente vai ser a causa líder de doença no mundo. O que é muito grave, né? Geralmente ela começa no início da vida, na adolescência, tá? E as recaídas, olha só que alto, pessoal. 50% de chance de chegar um segundo episódio e 70% de um terceiro. Ou seja, aumenta cada vez mais a chance da pessoa ter outras recaídas de depressão. E aí, o que que a gente precisa descobrir? Qual é o gatilho da depressão para aquela pessoa? A melhor pessoa para descobrir o gatilho da depressão é ela mesma. Ela precisa conectar. O que que aconteceu que mexeu tanto com você, né? Então, nesse programa a gente também trabalha isso, a identificação dos nossos gatilhos mentais. É claro, pessoal, que tem pessoas que vão ter que tomar medicação a vida toda e tudo bem, tá? Nem tudo serve para todo mundo, mas tem pesquisas que mostram a eficácia dos programas de mindfulness, por exemplo, na relação com a depressão. Duas vulnerabilidades cognitivas para quem tem depressão: reatividade cognitiva. Então, é uma tendência de perceber que os pensamentos influenciam o humor, né? E aí, como a pessoa tem muitos pensamentos negativos, vira e mexe, esses pensamentos vão criando humor negativo e um vai se retroalimentando no outro. E a supressão cognitiva, são pessoas que vivem muitas vezes evitando situações, e quanto mais elas evitam, mais elas pensam. Lembra da areia movediça, né? Quanto mais eu penso e quanto mais eu evito pensar, mais eu me afogo naquela situação. O que que o programa de Mindfulness pode ajudar? Com práticas formais e informais, né? A gente vai trabalhar isso juntos e vocês vão fazer também em casa depois. Explicar e evitar como acontecem essas recaídas de depressão e incluir uma educação básica sobre depressão, pensamentos, sentimentos, estados de humor, tá? Quais são os benefícios que normalmente a gente tem? Melhora na memória, criatividade, prontidão. Prontidão, pessoal, é justamente agilidade. Se eu estou presente, eu estou com prontidão, tá? Resiliência, atenção e autonomia. Então, quando eu passo a cuidar bem de mim, eu estou mais preparada para ter autonomia e não ficar dependendo de como as pessoas vão cuidar de mim. Afeta positivamente os padrões cerebrais responsáveis pela ansiedade e estresse. Diminuição da reatividade. Reatividade, pessoal, é o tomar lá da cá. É aquilo que a gente não consegue trabalhar e, de repente, a gente está explodindo com o outro. Então, diminuir a reatividade, o julgamento, os sentimentos de isolamento e alienação. Diminuir a frequência e hospitalidade em internações hospitalares. Medicação a longo prazo também. Tem questões que tem muitas pesquisas que mostram que as medicações são reduzidas com o tempo. As recaídas de depressão de 40% a 50% e diminuição da ansiedade. É uma estratégia efetiva frente a outras abordagens de terapia. É útil para vários transtornos mentais e é um componente central da terapia comportamental dialética, que é a DBT, que trabalha com pessoas borderline, tem personalidade borderline. Então, por exemplo, quando a pessoa tem a personalidade borderline, ela sofre tanto que não adianta você querer, por exemplo, trabalhar com TCC direto com ela. Não é que não adianta, é que é mais um sofrimento. Porque a TCC vai tentar alterar o pensamento, a crença. E o ideal, num primeiro momento, para essas pessoas que estão em extremo sofrimento, é que elas sejam aceitas, né? O Mindfulness trabalha muito essa aceitação para que depois venha a mudança. Então, olha que interessante pensar sobre isso, né? Como que às vezes a gente
já sofreu tanto que o que a gente mais precisa é primeiro se aceitar, para depois efetivamente conseguir mudar alguma coisa, né? Não só, estou dando aqui o exemplo dos transtornos borderline, mas não só isso, né? Até para a nossa própria vida. O que que a gente trabalha no Mindfulness? O descentramento. Então, como eu comentei com vocês, é tirar o foco do ego, do eu, e começar a olhar para o mundo de uma maneira diferente, tá? Quando a gente faz esse trabalho, a gente começa a ver as situações com mais clareza, como elas se apresentam de fato. A gente fica mais perto de uma visão objetiva da vida. E também a gente consegue ser observador de nós mesmos nesse processo. A gente para de ser muito julgador e muito vítima e começa a olhar e falar assim, nossa, olha só como eu fiz diferente dessa vez, eu parei de ser tão reativa e comecei a... né? Então, você vai vendo que você vai fazendo novas escolhas. Além disso, proporciona se libertar da tirania da mente pensante. Quem tem depressão ou, enfim, ansiedade, vive muito dentro da cabeça, pensando, pensando, pensando. E isso também é exaustivo. Então, você se libertar da tirania da mente pensante, ficar menos engajado com o conteúdo do pensamento, isso te ajuda a ter mais estabilidade mental, mais tranquilidade e mais concentração. Aqui, pessoal, eu trago algumas semelhanças e diferenças do programa de MBCT com relação à terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, a terapia cognitiva, ela foi criada pelo Aaron Beck, ele era um psicanalista, que ele começou a verificar que, para casos de depressão, a psicanálise não estava funcionando muito. Então, ele criou a TCC. E na TCC, ele falava muito dessa questão do descentramento, e também da metacognição, que é você conseguir pensar sobre o pensamento. E aí você começa a perceber por que que você pensa aquilo, por que que as suas crenças são daquela maneira. E começa a reconhecer que você não é seu pensamento. Você tem pensamento, é diferente. Agora, a diferença é, o mindfulness não tenta mudar o conteúdo dos seus pensamentos. Ele foca onde? Na experiência. Então, se você tiver uma experiência nova, presente, ela já vai ser uma coisa nova para você. Você não precisa mudar o velho, vamos dizer, você não precisa consertar nada. Você só precisa estar aberto para a experiência, tá? E um pouquinho do programa de 8 semanas, pessoal. É importante reservar um tempo e um espaço para que você possa inseri-lo na sua vida. Então, não só essas horas semanais comigo, mas vocês criarem espaços na agenda para vocês poderem meditar, em que local vai ser, em que horário, ou não só meditar, tá? Mas tem as atividades de casa. Então, vai ser importante revisitar os hábitos de vocês. Que hábitos que eu vou ter que parar, ou interromper, ou diminuir para caber isso? É importante pensar sobre isso, tá? O que que a gente visa com tudo isso? Sair de uma mente dispersa e agitada para uma mente mais focada e calma. A gente, mente tranquila, só existe com foco. Uma mente dispersa, agitada, ela nunca vai ser tranquila e pacífica, ela vai estar sempre vulnerável, tá? Sair de uma consciência limitada para pensamentos enquanto eventos mentais. Começar a colocar as coisas nas caixinhas delas. Sair de ser raptado por alguma coisa, raptado pela... Lembra que eu falei da imagem do sanduíche do McDonald's? Para decidir onde eu quero investir o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas escolhas. Essa escolha do que eu vou fazer com o meu dia, isso daí tem a ver com eu estar conectada comigo e não entregue aos meus impulsos ou àquilo que rapta a nossa atenção, né? Por isso até que eu citei, né, lá no grupo do WhatsApp, o livro do Foco Roubado, né? Que é um livro muito legal, porque ele fala como que nós somos o tempo todo raptados, a nossa atenção, e o que que isso faz com a gente. Isso vai nos sugando. Então, pessoal, o pensamento, ele é um grande recurso, mas ele também nos traz várias dificuldades e sofrimentos. Muitas pessoas acreditam que esse curso impacta no pensamento delas, positivamente, tá? E ajuda a gente a conhecer a nossa mente
tornando-nos mais sábios e mais felizes. O mindfulness hoje é bem conhecido, né, pessoal? Acho que tem muita gente trabalhando com mindfulness. E já ajudou muitas pessoas e empresas, o que é muito bom, né? Aqui está falando um pouco da Inglaterra, né? Porque é muito difundido lá. Mas aqui no Brasil, por exemplo, Marcelo Demardo, lá da Unifesp, ele faz treinamento com os policiais, militares, com pessoas que sofrem de muito estresse, porque precisa, né? A gente precisa ter recursos para lidar com todas as situações que a gente vive. Então, é bem importante. E este curso está recomendado nas orientações gerais do Serviço Nacional de Saúde Britânico para as pessoas que têm depressão recorrente. Então, é bem legal saber disso, né? De que isso é levado a sério e que pode ajudar muita gente. Aqui uma parte de um estudo, né? Que compara pessoas que estavam apenas tomando medicação com pessoas que estavam fazendo o programa de Mindfulness baseado na terapia cognitiva e que tiveram menos recaídas de depressão. Então, novamente, pessoal, não estou dizendo que serve para todo mundo e que resolve todos os casos, porque nada resolve tudo. Mas muitas pesquisas mostram que é muito eficaz, tá? Claro que tem gente que vai ter que tomar sim e tudo bem, mas muitas pessoas poderiam estar praticando mindfulness e cuidando de si com atenção diariamente, e isso diminuiria o uso de medicamentos. E é muito bom para a saúde poder pensar nisso. Não tem como a gente falar de mindfulness, TCC, sem falar de neurociência, tá? Então, aqui mostram algumas alterações no cérebro das pessoas que meditam. Então, olha só, a diferença entre um cérebro com depressão de um cérebro sem depressão. É aquilo que eu falei lá no começo da palestra, né? Quando você não coloca esse Waze interno, o seu cérebro vai ficando cada vez mais restrito. E você vai ficando cada vez com menos espaço de vida, espaço interno, espaço para experienciar, porque o seu cérebro está viciado naqueles pequenos caminhozinhos que você encontrou. Enquanto a ideia é que a gente expanda isso. Porque se você expande o seu espaço interno cerebral, mental, você vai ter uma vida com mais diversidade, com mais qualidade. Bom, mais um pouquinho sobre o treinamento, pessoal. Todo treinamento envolve prática, não tem como a gente não praticar e querer ver resultado diferente. Não vai ser um treinamento conteudista, novamente, vai ser um treinamento de prática, tá? É desenvolvido em 8 semanas, esse é o protocolo, tá? Quando eu faço em empresas, em organizações, eu faço ele reduzido, mas vocês estão tendo a oportunidade de fazer eles em 8 semanas, como deve ser. As aulas são práticas, com meditações e atividades. É muito interessante que esses programas sejam conduzidos desse jeito, em grupos, porque o próprio grupo, ele funciona como um container de apoio e proteção, para a gente poder se reconhecer, às vezes, nas histórias dos outros. Vocês vão ver a potência que é estar em grupos. Vocês vão ter as práticas de casa, com os áudios, atividades, mindfulness informal, acompanhamento, né? Tem grupo de WhatsApp que eu vou continuar acompanhando vocês, tirando dúvidas. E tem que ter um compromisso na agenda, consigo e com o grupo. É importante, puxa, não vai dar para eu ir, avisa, né? A presença de vocês é importante, se vocês não puderem, por algum motivo, por favor, avisar, tá? Para quem serve esse curso? Para quem tem interesse em compreender os padrões mentais, lidar com eles de uma maneira mais integrada. Para quem teve episódios recorrentes de depressão ou osso de saúde mental. Ou para quem quer só melhorar a sua saúde mental, porque acho que todo mundo está precisando também. E para quem eu não recomendaria, pessoal? Se a pessoa não tiver tempo, minimamente, para ter esse compromisso, estiver extremamente deprimido ou ansioso, estiver em crise, vai. Porque quando uma pessoa está em crise, é que nem você pegar uma pessoa faminta e falar assim, olha, vamos plantar para depois colher, para depois cozinhar e para depois comer, a pessoa não aguenta, ela precisa daquele momento comer. Então, se a pessoa está em crise, ensinar a meditar talvez não seja o caminho, porque o meditar é um plantio, é um cultivo. Só que o ideal é a gente cultivar quando a gente não está em desespero.
O ideal é a gente cultivar quando a gente está minimamente bem, tá? Posso não estar bem em fazer esse curso? Pode. Se tiver dificuldades, vai falando comigo. Mas se tiver numa crise, se tiver enlutado, ou se tiver com dependência química, fica mais complicado, tá? Então, basicamente é isso. Como é que ele vai ser feito? Online, ao vivo, pelo Zoom, que nem está sendo agora. Vai ser às quartas-feiras de manhã ou à noite, tá? E o valor é aquele que eu tinha passado para vocês, 540 em até 3 vezes. E desconto de 10% para quem já realizou o curso ou para pagamento à vista, tá? Eu escolhi esse valor, pessoal, é um valor um pouco abaixo do valor de mercado, tá? Porque faz 4 anos que eu ministrei a última vez esse programa, eu estou revisitando, eu estou retomando, e também porque eu sei que não é tão fácil assim a gente, né, ficar pagando vários custos. Então, eu fiz um preço um pouco mais razoável. Mas, se vocês tiverem com alguma dificuldade, quiserem conversar, também estou aberta a conversar sobre isso também, tá? Sem problemas. Como é que vocês fazem para se inscrever? Falar diretamente comigo no WhatsApp, preencher a ficha de inscrição, eu vou mandar novamente para vocês. Se precisarem, a gente faz uma entrevista online esta semana. E o prazo, pessoal, é na próxima segunda-feira até meio-dia, porque eu preciso montar os grupos de WhatsApp e preparar, tá? Para começar na quarta-feira. E aqui eu abro para dúvidas, comentários, e vamos chegando então no final da apresentação. Queria ouvir vocês, como é que vocês estão aí? A Tereza chegou, a Grace chegou. Boa noite, pessoal. Cris, antes de fazer as perguntas, e os horários? Estava Das, escrito? das 7h30 às 9 da manhã ou das 7h30 às 9 da noite. Obrigada. Nada. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Quem que é essa pessoa que está no iPhone? Eu não sei. Pessoal, queria ouvir de vocês, se vocês têm dúvidas, Cristina, comentários. Fala, oi. Jean. Vai ser o curso, vai ser toda quarta-feira, é isso? Isso. Ah, eu vou querer fazer, eu gostei, acho ótimo. Eu já conheci um pouco do mindfulness, agora vai ser mais um incentivo para eu praticar mais. Que ótimo. Legal, Jean. Fico feliz. Te Tá espero bom, então na próxima quarta-feira. com certeza. Obrigado. Nada. Mais alguém, Eu também pessoal? quero, eu também quero fazer o curso. Já falei que vou fazer na parte da noite, né, com vocês aqui. Amei a palestra, né, a apresentação. Nossa, fez. Acho que a própria palestra em si abriu os caminhos, assim, da mente. Quando a gente está limitado, né, a própria apresentação já trouxe, assim, essa expansão que você mencionou. Que É muito legal. legal. Gostei muito. Que bom, Luísa. Obrigada. Fico feliz também que você vai fazer. Cris, quem tá no iPhone é a Maíra, amiga da Bel. Tudo bem? Oi, Maíra, tudo bem? E você? Tudo já. Eu não consegui baixar pelo computador e aí tô entrando aqui, mas eu Uhum. também adorei a palestra. Já conheço, na verdade, o seu curso pela Bel, né? Porque ela já fez e vai fazer de novo. E eu vou fazer também. E Que a palestra legal. realmente, para mim, foi uma abertura já de pensamentos, né? Então, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom. Obrigada. Bem-vinda, Maíra. Cris, Vocês que chegaram depois, vocês pegaram a palestra toda? Como é que foi? Não? Depois tô gravando, tá, pessoal? Depois eu vou mandar para quem Ah, eu pedir. gostaria, porque eu perdi os 15 minutos iniciais. Tá bom. se eu puder também, eu sei que eu vi desde o início, mas eu queria até lembrar de algumas coisas. Pode deixar. Eu mando para vocês. Cláudia, você estava falando? Sim, Cris, olha, essa palestra foi muito esclarecedora. Eu acho que o benefício que ela pode fazer para que a gente possa, no dia a dia, dar conta, né, de como todas as coisas estão, e fora a vida e tantas outras questões, será muito bom. Adorei a palestra também e eu gostaria de revê-la também, porque
tem muito dado ali que eu não conhecia nada, né? Muito interessante, parabéns, gostei. Obrigada. Obrigada. Muito bom, pode deixar que eu passo para vocês. Glaucio e Tereza, querem comentar, fazer alguma pergunta? Não, Cris, você lembra que eu fiz em 2020, na época da pandemia, Sim, e me ajudou bastante na época. E agora eu acho que será outra experiência, outra coisa. Então, sim, pretendo fazer também. que bom, ótimo. Hoje de manhã, pessoal, teve uma participante que também fez na época da pandemia e ela falou assim, daquela vez a gente não fez meditação, né? Eu falei, com certeza a gente fez meditação. Então, olha só como os esquecimentos, né? Vocês vão ver É que bom vai ser um reciclar. outro curso, vai ser bem legal. Eu tive a experiência, né, já no teu curso, mas eu estou sentindo necessidade mesmo agora a pandemia mudou muita coisa e aquele hábito saudável que você perde precisa ser retomado, né? Então eu tenho como comparar como foi, né, num período em que a mente estava mais cuidada e mais saudável e agora, que eu me sinto realmente de novo, né, nos vórtices mentais e tudo que você descreveu, né? Então, vai ser muito bom poder retomar, Cris. Realmente estou precisando. Ai, que ótimo. Bem-vinda de volta, Glaucia. Obrigada, Cris. E Tereza, quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Você está no mudo, isso precisa tirar. Oi, Cris. É, eu queria participar da palestra, eu acabei não conseguindo chegar no horário, estava fora de casa. Mas depois gostaria de conversar com você, porque eu teria duas pessoas para indicar para esse protocolo. Eu tenho formação no protocolo lá do Marcelo De Marzo, né? E da doutora Tamara também. Mas esse Uhum. eu gostaria de indicar duas pessoas com a questão da recaída de depressão. E aí eu gostaria de conversar com você num outro momento sobre essas pessoas e se seria o caso nesse momento agora. Então, eu sou da área também, sou instrutora de mindfulness, mas esse protocolo específico eu gostaria de indicar. Então, depois, se você Sim, puder disponibilizar um horário para trocar uma ideia. sim, pode deixar. A gente conversa no WhatsApp para achar um horário em comum, tá bom? Joia, Obrigada. obrigada. Muito boa a sua palestra, muito boa. Obrigada. Você é formada no MPHP? Isso, 2016. Sim. O MPHP, pessoal, é o MBSR, tá? Que quando veio para o Brasil, eles colocaram esse nome que significa, seria o básico também, é da questão do estresse, é o primeiro. O MBCT, como vocês viram, ele decorreu desse com a adaptação da TCC, tá? Muito bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão? Cris, você comentou do luto, né, que Uhum. não certificado. Eu perdi meu pai em setembro, é uma questão que agravou algumas questões, algumas situações, né? É, como saber se esse luto ele vai impedir não, né? Mas se é indicado ou não. Tá. Então, luto recente, né? Por exemplo, eu ia ter uma participante que ela perdeu o pai agora no começo de junho. Então, é muito recente. Ah, Então, às entendi. vezes, a pessoa. Por que que a gente toma esses cuidados? Se a pessoa, tipo, tá chorando o tempo todo, se a pessoa não está conseguindo minimamente dar conta da vida dela, fazer mais um curso que vai exigir prática, então é pedir um pouco demais. É nesse Ah, sentido. entendi. Mas se você, Não. assim, se você está com algumas questões, na verdade todo mundo está com algumas questões, né? Então não tem problema. É mais nesse sentido de preservar a pessoa de um grupo, porque quando a gente está num grupo a gente se expõe, a gente, né? E tem que fazer as práticas. Então é mais para confortar a pessoa.
Que às vezes, se está muito debilitada emocionalmente, é melhor fazer uma terapia, né? Algo Tá mais bom. direcionado. O grupo, ele é um container, como eu comentei com vocês, ele se apoia, ninguém vai julgar ninguém, claro. Mas se a pessoa está muito fragilizada, às vezes ela não é legal, né? Mas acho que como seu pai foi em setembro, já faz um tempinho, né? Uhum. Faz. Reverbera, né? Uhum. Mas eu acho que entendi. Entendeu? Aqui. Obrigada. Nada. Pessoal, posso tirar uma foto com vocês? Então, vamos lá. Eu não consigo porque a minha câmera não está entrando aqui no iPhone, tá? Só Ah, por isso. tudo bem. E aí, Cris, eu só queria comentar que eu não estou no grupo do WhatsApp. Não sei se falando com você, depois que alinhar esse negócio, você coloca lá dentro. Tá, a Maíra é Maíra, né? Maíra, isso. A Maíra e a Tereza, acho que não estão. E nem a Grace também, tá? Eu vou colocar vocês Tá? três. Tá Obrigada. bom? Nada. Cris, eu posso pedir também para tirar uma foto Claro, pode para tirar. todo mundo? Posso? Dá licença também, por favor. Sim, Obrigada, viu, Cris? nada. Pessoal, vocês também, obrigada. Então, tá bom, pessoal. Eu vou conversar então individualmente com cada um de vocês para ver se tem alguma questão, como é que a gente pode começar. E semana que vem, então, estaremos aqui, tá bom? Obrigada, pessoal, e boa noite. Obrigada. Boa Obrigada, noite. boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigada.